Fizemos algumas edições para manter a consistência. Não é sobre você. É puramente uma decisão estética. Com essas palavras da minha mãe, meu rosto foi deliberada e completamente apagado do registro da história da nossa família. Meu nome é Alexandra Hansa, tenho 38 anos. Na noite de Ação de Graças, eu estava ao volante do meu carro, subindo a longa e sinuosa estrada que levava à imponente casa dos meus pais. Esse encontro anual nunca foi uma celebração para mim. Era uma obrigação. A sala de jantar da grandiosa casa dos meus pais era a imagem perfeita da ação de graças de uma família perfeita. No centro da mesa de mogno polido repousava um enorme peru dourado, só poderia ter sido preparado por um chefe profissional. Ao redor dele, molho de cranberry, torta de abóbora e purê de batatas estavam dispostos com precisão quase artística. Mas a pilha de contas desse espetáculo impecável acabaria, como sempre, chegando à minha caixa de correio alguns dias depois. Nessa mesa imaculada, faltava uma pessoa, minha amada filha, Britney. Ela passaria o Ação de Graças com a família do meu ex-marido naquele ano. Alexandra, vem se sentar, chamou minha mãe. Sua voz era doce como mel, mas carregava aquele tipo de firmeza que não tolerava recusas. Quando me sentei, minha irmã Samantha, sentada à minha frente, me avaliou dos pés à cabeça e disse, em um tom deliberadamente alto: "Ó, Alexandra, esse vestido verde escuro é lindo. Você comprou com os lucros da sua empresa?" Vi pessoas nas redes sociais dizendo que sua marca de cosméticos não valia o preço. Espero que você esteja se saindo bem. Bem, dependemos da sua renda, então acho que é melhor continuar indo bem, né? O marido dela tossiu de forma constrangida, mas Samantha apenas sorriu triunfante. Meu pai fingiu não ouvir e começou a cortar o peru. Minha mãe murmurou: "Samantha, para com isso." Embora seus olhos claramente estivessem divertidos. Todos se enrolavam no confortável cobertor do meu sucesso financeiro e, ao menosprezar quem o conquistou, conseguiam preservar seu próprio orgulho frágil. Quando o jantar terminou, meu pai anunciou: "Então, hora da foto anual da família." Todos juntos perto da lareira. Uma foto, um retrato familiar, congelado para sempre como registro. O fotógrafo profissional se movia com eficiência, ajustando o tripé e a iluminação. Meus pais sentaram-se no sofá central. Minha irmã e o marido se acomodaram ao lado deles, e meus sobrinhos e sobrinhas se distribuíram alegremente entre as almofadas. "Alexandra, você pode ficar no final, ali," disse o fotógrafo, elevando a voz. "Tudo certo, pessoal, sorram." Toda a família direcionou sorrisos perfeitos para a câmera. Ergui os cantos da boca, forçando o melhor sorriso que consegui. Mas por trás daquele sorriso, meu coração se transformava silenciosamente em gelo. Naquele retrato perfeito, não havia um verdadeiro lugar para mim. O clique seco do obturador ecoou pela sala um som áspero e frágil, como se algo dentro de mim tivesse se partido. Algumas semanas depois do dia de Ação de Graças, em uma tarde tranquila, um pacote pesado chegou ao meu escritório. O remetente, minha mãe. Dentro, havia um álbum de fotos encadernado em couro luxuoso. Na capa, em letras douradas em relevo, lia-se: "A família Hansa Memórias de Ação de Graças." Era exatamente o tipo de coisa que minha mãe adorava, um objeto que gritava perfeição, feito para impressionar qualquer um que o visse. Dei um gole no café que minha secretária havia me trazido e abri lentamente a primeira página. Lá estava o retrato da família tirado em frente à lareira naquela noite. Sorrisos perfeitos, poses perfeitas, felicidade perfeita. Olhei para a extremidade do tapete, onde lembrava de ter ficado. Eu estivera ali. Mas no álbum, eu não estava. Onde deveria estar meu rosto, havia apenas tijolos cuidadosamente redesenhados, mesclados de forma impecável, como se eu jamais tivesse existido. Um bloco de gelo se formou no meu peito enquanto eu virava a página com os dedos trêmulos. Na foto seguinte, em que eu ria com minha sobrinha à mesa, havia apenas ela, seu sorriso brilhante intacto e, no lugar onde meu rosto deveria estar, um borrão branco e fantasmagórico, como um clarão de luz. Virei mais uma página. Na foto em que eu conversava com meu pai, o contorno da minha cabeça fora substituído pelo desenho da cortina atrás de mim. Página após página, eu desaparecia. Minha existência apagada, uma fotografia de cada vez. Cuidadosamente.
metodicamente. Como se estivessem meditando para fora da história da família por completo. No silêncio sufocante, peguei o celular e liguei para minha mãe. Sua voz, quando atendeu após alguns toques, soava alegre e vibrante. Oh, Alexandra, você recebeu o álbum. Não está maravilhoso? As fotos ficaram lindas este ano. Minha voz saiu neutra, esvaziada de qualquer emoção. Meu rosto não está nas fotos. Houve uma breve hesitação do outro lado da linha. Então, sem o menor traço de arrependimento, ela respondeu com calma. Ah, isso. Sim, fizemos uma pequena edição, por questão de consistência. Você estava usando aquele vestido verde escuro, lembra? Todos os outros estavam em tons terrosos, e isso quebrava a harmonia. O fotógrafo e eu concordamos que ficaria mais limpo assim. Não leve para o lado pessoal. Não é sobre você. É apenas uma decisão estética. Uma decisão estética. Com essas palavras, minha imagem e minha presença havia sido deliberada e completamente apagada do registro da minha própria família. Apenas disse. Entendi. E desliguei. Hoje, todos me veem como a fundadora da Aura, uma empresa de cosméticos bem-sucedida. Uma mulher que chegou lá sozinha. Mas há apenas 10 anos, eu estava à beira do desespero recém-divorciada, segurando minha filha bebê, Britney, nos braços, sem a menor ideia do que o futuro reservava. Quando recorri aos meus pais em busca de ajuda, tudo o que ouvi foi: Viu? A gente avisou. Não palavras de simpatia, mas de desprezo. Para eles, meu infortúnio não era algo pelo qual se devesse lamentar. Era apenas uma mancha na imagem da família. Foi então que compreendi, até a medula dos meus ossos, que nunca mais viveria uma vida dependente de alguém. A partir daquele momento, jurei construir uma fortaleza com minhas próprias mãos, um lugar onde Britney e eu pudéssemos sobreviver sozinhas. Os dias que se seguiram foram um borrão de luta e esforço. Mas, depois de noites intermináveis de trabalho, quando o primeiro sérum de skincare que criei finalmente explodiu em popularidade nas redes sociais, o mundo mudou da noite para o dia. A Aura se tornou o assunto da indústria da beleza e o negócio se expandiu em um ritmo vertiginoso. Ironicamente, no instante em que comecei a construir riqueza, a própria família que antes me menosprezava desceu sobre mim como uma matilha de hienas. Começou com algo pequeno. Alexandra, por que você não recebe o Dia de Ação de Graças este ano? Queremos convidar todos os parentes para celebrar o seu sucesso. A voz da minha mãe soava doce como sempre, e aceitei o pedido com alegria genuína. Pela primeira vez, senti-me reconhecida pela família. Naquele ano, paguei por tudo, desde o buffet até a decoração. Observando os rostos orgulhosos dos meus pais enquanto os parentes os elogiavam, convenci a mim mesma de que era uma forma de devoção familiar. Mas, uma vez aberta a torneira, ela nunca mais se fechou. O Dia de Ação de Graças tornou-se minha responsabilidade financeira anual. E, no Natal, esperava-se que eu enviasse presentes extravagantes para meus pais e para a família de Samantha. Na minha memória, Samantha sempre fora a filha dourada, banhando-se no afeto dos nossos pais desde pequenas. E eu, a mais velha, responsável, permanecia para sempre lançando sua sombra sensata. Esse padrão não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, meu sucesso financeiro apenas aprofundou o desequilíbrio, torcendo-o em algo ainda mais feio. É claro que, quando eu lutava para me recuperar do divórcio, meus pais nunca me ofereceram uma mão amiga. Então, quando minha mãe disse casualmente: Alexandra, você poderia ajudar a Samantha com as parcelas da casa dela? Eu dei um não claro e firme. Quando eu estava no meu ponto mais baixo, ninguém me ajudou. Além disso, você já ajudou a Samantha com o financiamento da casa. Por que eu teria que carregar todo o peso? Que ingrata você é! Sua voz caiu, trêmula. Somos família, Alexandra. É natural que quem tem mais ajude quem tem menos. Desde que você conseguiu sucesso, ficou tão fria, tão egoísta. Isso parte meu coração. Suas palavras atingiram-me como uma lâmina, cortando direto minha culpa. E, do outro lado da linha, meu pai jogou mais lenha na fogueira. Ela está certa, Alexandra. Quem você acha que tornou seu sucesso possível desde o início? Você não tem gratidão pela família?
Eles sempre me deixaram com as mesmas duas opções: ser a traidora de coração frio ou voltar a ser a filha obediente e submissa que eles podiam explorar. Essas sempre foram minhas duas opções. Mas eu não mantinha aquela relação distorcida por obediência cega, eu tinha meus próprios motivos, meus próprios cálculos. Era uma questão de gestão de risco. Meus pais viviam em constante dificuldade financeira. Se eu os cortasse de vez, quem sabe que tipo de escândalo eles poderiam causar e quanto dano isso traria à reputação da Aura. Família de CEO da Aura envolvida em escândalo financeiro, uma manchete como essa poderia destruir tudo o que eu havia construído. Então, eu o sustentava, o silenciava e mantinha suas vidas sob uma coleira curta. Não era generosidade. Era uma despesa de negócio necessária. A raiz da ruína financeira deles remontava ao meu avô, que há muito tempo havia enxergado os hábitos perdulários do meu pai. Por isso, não lhe deixou nem a empresa, nem a fortuna da família. Meus pais viviam no castelo que meu avô construiu, reinando como um rei e uma rainha apenas no título. E toda a fachada brilhante a qual se agarravam orgulho, a aparência era sustentada silenciosamente pelos meus ganhos. O símbolo perfeito desse arranjo era o carro do meu pai. Após a aposentadoria, ele declarou que queria dirigir um SUV de luxo. Seu sonho de vida, um Cadillac Escalade. É claro que não tinha intenção alguma de pagar por ele. Alexandra, por que você não compra para mim como um presente de aposentadoria? Disse, como se recusar nem fosse uma possibilidade. Recusei no início, mas depois de tanta chantagem emocional e culpa disfarçada de afeto, acabei assumindo o empréstimo sozinha. Eles sabiam exatamente o que faziam. Não importava o quanto eu resistisse no fim, sempre cedia à maldição chamada família. Para eles, eu não era uma pessoa de verdade, uma igual. Eu era uma ferramenta, uma fonte conveniente de dinheiro para satisfazer seus desejos. Quanto mais eu ganhava, mais arrogantes se tornavam. Ainda assim, eu repetia para mim mesma, é assim que minha família funciona. Mas então eles apagaram meu rosto. Amavam o meu dinheiro, não a mim. Para eles, a minha existência era apenas uma falha na perfeição que tanto prezavam. Tudo bem, então. Que fiquem com o que querem. Eu vou desaparecer. Não apenas das fotografias deles, mas de suas vidas por completo. Não sou mais a patrocinadora, nem o cofre ambulante da família. Sou Alexandra Hanson, uma pessoa por direito próprio e mãe de Britney, o único tesouro insubstituível da minha vida. Acaba agora. As palavras ecoaram suavemente pelo meu escritório silencioso. Não eram dirigidas a ninguém, mas eram um voto feito à minha própria alma. Não se tratava de vingança, mas do ato justo de recuperar a vida que me havia sido roubada, repetidas vezes. Silenciosamente, friamente, perfeitamente. Assim como eles haviam apagado meu rosto, eu fecharia cada torneira que alimentava suas vidas uma por uma até que nenhuma restasse. Essa decisão endureceu dentro de mim como aço, firme, absoluta, inquebrável. Naquela noite, depois que Britney adormeceu, sentei-me à escrivaninha do meu escritório. A parede atrás de mim era coberta por prateleiras de livros sobre negócios e administração, mas o que eu estava prestes a fazer não se aprendia em nenhum deles. Aquilo era o início de uma guerra silenciosa. Abri o laptop e inspirei fundo. Não havia espaço para emoção no que eu faria a seguir. Era apenas negócio, o corte de passivos, a liquidação de ativos tóxicos, a reestruturação mais importante da minha vida. A primeira aba aberta foi a do banco online. Diversas contas apareceram na tela, e cliquei na que estava marcada como despesas da família. Daquele saldo, uma quantia astronômica era retirada automaticamente todos os meses. Comecei a processar a lista, item por item. Primeiro, empréstimo do Cadillac Escalade do pai. Parei o cursor sobre o botão vermelho a cancelar e cliquei sem hesitar. Uma janela de confirmação surgiu. Esta ação não pode ser desfeita. Deseja continuar? Sim, murmurei, clicando. Próximo. Auxílio hipotecário de Samantha, encerrado. A base da vida confortável deles, o sistema que haviam tomado como garantido, estava sendo desmantelada, toque após toque, pelas pontas dos meus dedos. Era como desligar máquinas de suporte à vida, uma por uma. E, ainda assim, meu coração estava estranhamente calmo. Nenhum traço de culpa permanecia. Era isso.
Cada canal dourado que conectava minha riqueza à família Hanson havia sido cortado completamente. Silenciosamente. Pela primeira vez, eu estava livre para viver uma vida não dedicada aos outros, mas a mim mesma. Silenciosa, abri a porta do quarto de Britney. Ela dormia profundamente em sua caminha, a respiração suave e constante. Ajoelhando-me ao lado dela, acariciei delicadamente seus cabelos sedosos. Desculpe, Britney, por ser esse tipo de mãe. Você merece uma família mais calorosa e amorosa do que eu jamais poderia te dar. Pedi desculpas repetidas vezes em meu coração enquanto observava seu rosto adormecido. Por essa criança, eu poderia me tornar um demônio. Se fosse para proteger seu sorriso, suportaria qualquer desgraça. A tempestade que se aproximava teria um rugido ensurdecedor, eu sabia, mas não tinha mais medo. Na manhã seguinte, enquanto deixava Britney na escola e participava da reunião executiva na Aura, o paraíso da família Hanson começava a desmoronar. Silenciosa, mas inexoravelmente. A primeira a gritar foi Samantha. Naquela manhã, como de costume, ela foi ao caixa eletrônico para fazer o pagamento mensal da hipoteca, mas, não importava quantas vezes tentasse, as palavras frias e impessoais piscavam na tela. Fundos insuficientes. A assistência hipotecária que eu transferia para sua conta todos os meses havia desaparecido. Nenhum centavo chegará. Em pânico, Samantha inseriu seu talão para imprimir um extrato atualizado. Os depósitos anteriores estavam todos lá, menos o deste mês. A linha onde deveria estar o valor estava em branco. Não, não pode ser verdade. Toda a cor desapareceu de seu rosto. Sem aquele pagamento, ela perderia a casa. Enquanto isso, meu pai enfrentava uma humilhação ainda mais cruel. Ele acabara de polir seu amado Cadillac Escalade e se preparava para um passeio de golfe com os amigos, quando um guincho desconhecido parou silenciosamente em frente à casa. Um funcionário desceu e falou com tom frio e profissional. Devido a pagamentos em atraso, estamos aqui para recolher este veículo conforme os termos do seu contrato. Não seja ridículo. Disse ele. Este carro foi um presente da minha filha bem-sucedida. Mas o aviso de apreensão que recebeu mostrava a verdade em preto e branco. O símbolo negro e lustroso de seu orgulho foi içado pelo guincho, seu corpo maciço levantado com precisão implacável. Em pânico, Samantha ligou imediatamente para nossa mãe. Minha mãe, por sua vez, telefonou para meu pai, e os três compararam informações. O Escalade desaparecido. A hipoteca não paga. O que está acontecendo? Sua raiva e confusão rapidamente encontraram uma explicação conveniente. Deve ter sido algum erro administrativo. Alexandra deve ter cometido um engano. A ideia de que eu havia cortado deliberadamente o fluxo de dinheiro deles nem sequer passou por suas mentes. Para eles, eu era infraestrutura, algo que existia tão naturalmente quanto o ar ou a água. Ainda não tinham percebido que o chão sob seus pés já estava desmoronando silenciosa e irreversivelmente no abismo. Meu smartphone não era mais um dispositivo de comunicação. Era uma arma de ruído. No momento em que o liguei, uma torrente de notificações inundou a tela. O motor de vibração gritava como se estivesse possuído. Mensagens da minha mãe, do meu pai, da minha irmã e de parentes que haviam ficado sabendo do caos. Em minutos, o aplicativo mostrava centenas de mensagens não lidas. Alexandra, atende o telefone. Explique-se. O que você está pensando? O grito de raiva logo deu lugar a súplicas. Por favor, apenas fale conosco uma vez. Deve ser algum tipo de mal-entendido. Apaguei tudo com um único deslizar e saí silenciosamente do escritório para buscar Britney. Naquele fim de semana, a turbulência na família Hanson finalmente chegou aos ouvidos do patriarca da família, meu avô, Frank Hanson. Ele fora o homem que construiu a fortuna dos Hanson do zero. Rigoroso, mas justo, e profundamente perceptivo. Apesar de ter se afastado da linha de frente dos negócios anos atrás, sua visão jamais enfraqueceu. Ele já enxergava, há muito tempo, a vaidade e a dependência de riqueza de meu pai e minha madrasta e sempre me observava, a neta silenciosa que conquistara a independência cedo e sustentava a família sem reclamar. Naquele dia, com a bengala em mãos, meu avô visitou a grandiosa casa dos meus pais. A sala de estar, diria mais tarde, parecia o aftermath de um furacão.
Minha mãe estava caída no sofá, soluçando incontrolavelmente. Meu pai estava encolhido em uma poltrona, segurando uma garrafa de uísque e murmurando maldições para a parede. Samantha também estava lá, com os olhos inchados de tanto chorar. Quando meu avô entrou, nenhum deles sequer percebeu sua presença. Patéticos, disse, finalmente, com a voz baixa, mas carregada de toda a autoridade. Os três se congelaram. Meu pai rapidamente escondeu o copo na mão. Minha mãe limpou as lágrimas. O olhar frio do meu avô percorreu cada um deles. Agora me digam, como pretendem justificar o que fizeram com Alexandra? Trocaram olhares ansiosos. Meu pai gaguejou primeiro. Vovô, isso é obra da Alexandra. Ela perdeu totalmente o controle. Mas meu avô interrompeu bruscamente. Silêncio. Agora entendem por que nunca confiei a vocês a empresa ou os bens da família. Porque vocês não têm nem a capacidade de proteger a riqueza, nem o caráter para cultivar pessoas. Não fizeram nada além de se empanturrarem do que receberam, movidos por vaidade e ganância, e este é o resultado. Por anos, vocês se alimentaram da bondade da Alexandra, sugaram seus recursos, e em troca, apagaram o rosto dela das fotos de família. Me digam, isso parece algo que uma família faria? A sala mergulhou em um silêncio tão denso que parecia esmagar o ar. Ninguém ousou responder. Meu avô estendeu a mão para o álbum de fotos sobre a mesa, aquele com as imagens mutiladas, e o jogou no sofá com repulsa. Em seguida, tirou um envelope do bolso do paletó e o colocou sobre a mesa. Alterei meu testamento. Na semana passada, chamei meu advogado. Esta casa e todos os bens que possuo irão para Alexandra e para minha bisneta, Britney. Quanto a vocês três, não receberão nada. Foi uma sentença de morte pronunciada em um tom calmo e inabalável. Meu pai quase desabou. Minha mãe balançava a cabeça, incapaz de acreditar. Pai, por favor, o senhor não pode estar falando sério. Eu falo cada palavra. Vocês se enforcaram com as próprias mãos. Expulsaram o único verdadeiro tesouro desta família, e agora colhem o que plantaram. Não permitirei que tolos como vocês desperdicem o que resta da obra da minha vida. Aquele decreto foi o golpe final, o fim definitivo da dinastia Hansa. A linha financeira que o sustentava já havia sido cortada. Agora, até a herança, sua última esperança, estava perdida. Orgulho, vaidade, ilusão, tudo reduzido a cinzas. Naquela noite, a campainha da minha casa tocou sem parar, frenética, quase histérica. No monitor, vi os três, meus pais e minha irmã, magros, abatidos, destruídos. Mandei Britney para o quarto e abri a porta em silêncio. No mesmo instante, eles desabaram diante de mim, chorando, agarrando-se aos meus pés. Alexandra, por favor, nos perdoe. Estávamos errados. Só mais uma chance, por favor. A rapidez com que passaram da arrogância para o desespero era quase cômica. Minha mãe segurou minha mão, o rosto riscado de lágrimas, tremendo. Não conseguimos viver sem você. Por favor, conserte tudo de novo. Meu pai, já sem qualquer vestígio de dignidade, murmurava desculpas entre lágrimas. Eu errei, Alexandra, por favor, não nos abandone. Mas as palavras deles já não me alcançavam. Não eram pedidos de perdão sinceros, eram súplicas de quem só queria de volta o conforto perdido. Piedade de si mesmos, não arrependimento. Afastei minha mão com delicadeza e, com uma voz fria como o gelo, disse: Vocês se lembram do que fizeram comigo? Eles ergueram os rostos pálidos, molhados de lágrimas. Vocês apagaram meu rosto da fotografia da família, continuei. Disseram que era, por coerência. Vocês me apagaram porque eu não cabia na ideia de perfeição de vocês. Então agora eu faço o mesmo. Encontrei os olhos de cada um, um por vez. Em suas pupilas, vi apenas medo e o reconhecimento nascente do que haviam se tornado. Vocês me apagaram da foto de família. Então agora eu apago vocês da minha vida. Para o bem da coerência, vocês não pertencem mais ao quadro. Minha mãe sussurrou. Não. E Samantha, com a voz trêmula, disse: Alexandra, ainda somos família, não somos. Não são mais família. Eu garanti isso. Virei-me de costas e fechei a porta silenciosamente.
Os sons que se seguiram os gritos, as pancadas desesperadas na madeira chegaram até mim apenas como ruído distante, de outro mundo. Quando a pesada porta clicou, trancando-se, as correntes que me prendiam ao passado finalmente se romperam. Pela primeira vez, encontrei minha verdadeira liberdade. Meses se passaram desde aquela noite em que fechei a porta. O mundo continuava a girar, inalterado. Mas o meu mundo renasceu. Agora é calmo, vívido, cheio de cores que eu nem sabia que existiam. Nas primeiras semanas, eles ainda tentaram me alcançar. Cartas através de advogados, mensagens enviadas por conhecidos em comum, pingando lágrimas e desespero. Mas, quando perceberam que minha decisão não vacilaria, até isso cessou. Dizem que meus pais e Samantha foram despejados da casa que meu avô lhes dera e que, pela primeira vez na vida, enfrentam o desafio de sobreviver por conta própria. O que se tornou deles depois disso? Não sei, e não tenho desejo de saber. A primeira coisa que fiz foi reestruturar a empresa. Uma parte de mim antes imaginava deixá-la para a família algum dia. Esse pensamento não existe mais. Chamei especialistas externos afiados, éticos, desapegados. Juntos, construímos uma base intocada pelo sangue ou pelo sentimento, e meu trabalho floresceu. Talvez porque finalmente entendi o que realmente valia a pena proteger, minhas decisões se tornaram mais claras, minha liderança mais precisa. O crescimento da empresa atingiu alturas que nunca alcançara antes. Na minha vida pessoal, mudei a forma como vivia, deixando de cortar meus próprios confortos para sustentar os excessos da família. Decidi comprar uma nova casa perto da empresa. Era uma cobertura de canto em um andar alto, um apartamento dos sonhos, onde as janelas da sala ofereciam uma vista das luzes da cidade, cintilando como uma caixa de joias derramada, estendendo-se até o horizonte distante. Ah, minha nova vida começa exatamente neste momento. Aquela única fotografia apagada da existência foi um ato imperdoável. Um ato que arrancou a dignidade do meu próprio ser. Mas, em uma estranha reviravolta poética, aquela crueldade tornou-se minha libertação. Ao me arrancarem do quadro deles, quebraram o vidro que me prendia e me entregaram uma tela em branco, intocada. Aprendi que a verdadeira riqueza não se mede pelos números brilhando na tela de um banco. São as noites silenciosas, livres de qualquer ameaça à minha paz de espírito. É o rosto sereno e adormecido da minha amada filha. Esses são os verdadeiros tesouros que lutei com tudo o que tinha para conquistar.